Olá, amigos, votos de paz e alegria. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está conosco André Siqueira, que é da cidade de Brasília, palestrante espírita, escritor espírita. Ele vai nos falar sobre esse importante ensinamento do nosso modelo e guia, Jesus. Na sequência, veremos a mensagem do Momento Espírita. Olá, André, que alegria ter você conosco, André. Obrigado, Ivone, obrigado a todos aqueles que nos assistem. É uma alegria estarmos entre almas tão generosas. Alegria nossa, André. André, Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É um ensinamento que contém muita profundidade, né? Conhecer. O que significa conhecer segundo esta sentença evangélica? O ato de conhecer, ele se traduz como um esforço de construir nas opiniões, nas experiências, nos raciocínios, uma relação entre o que nós pensamos e os fatos da realidade. O conhecimento, como uma crença justificada verdadeira, é a tentativa humana de entender a realidade das coisas. É o esforço para, através da linguagem que representa, que pensa, poder aproximar-se da natureza essencial da vida, que vem de Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, o desafio de conhecimento proposto por Jesus é um desafio de aprimoramento de nós mesmos. É o desafio de nós refinarmos o entendimento das coisas, não acreditando nas opiniões primeiras, mas buscando na comparação, na reflexão, no raciocínio, na experiência, no método de investigação, o aprimoramento das nossas ideias e o ajustamento de nossas ações para que possamos entender a verdade. E a verdade? A verdade, André, em que se constitui a verdade? A verdade, Ivone, ela é o conjunto dos fatos da natureza. Aquilo que é na natureza é o que é verdade. E que não é exatamente o que nós achamos que ela é. Vamos tomar um exemplo. Quando nós olhamos uma árvore e ela nos parece verde, somos tentados a dizer: a árvore é verde e isto é a verdade. Mas se nós refletirmos adequadamente, o verde que enxergamos é, em realidade, no modo como entendemos hoje, o resultado da incidência da luz sobre a planta. Na planta, um fóton ou uma coleção deles vem até os nossos olhos. O olho assimila o fóton e transforma em um impulso nervoso que vai percorrer o nosso nervo óptico, alcançar o nosso cérebro para criar aí a impressão do verde. Veja, o verde que o nosso cérebro percebe e que dá ao espírito a sensação do que está percebendo, não é a verdade, é o fenômeno, é a aparência da verdade. Somente quando nós
aprimoramos os nossos recursos de percepção e nos tornarmos capazes de uma apropriação de toda a vastidão desses fenômenos, é que nós teremos acesso à verdade verdadeira. Emmanuel dá uma expressão que é maravilhosa quando ele diz: comparemos a verdade a um grande espelho que, caindo na terra, espatifou-se em milhões de pedaços. Cada indivíduo pegou um pedacinho desse espelho e, vendo-se no espelho, julga estar vendo toda a verdade. Conhecereis a verdade, né? Como é que os espíritos adquirem, como que nós, né, espíritos, adquiriremos o conhecimento da verdade, André? Mediante um esforço de natureza intelectual, quando nós buscamos no experimento, na investigação, o descobrimento dos fatos, das leis, das explicações. Mas é forçoso reconhecer que a verdade não é um instrumento puramente intelectual. Nós também precisamos descobrir a verdade moral que se dá pelo esforço de vivência, pelo esforço de convivência, pelo esforço da atitude que nos leva a buscar o melhor de nós e o melhor dos outros. E neste encontro conosco mesmo, com o outro, nós encontraremos a verdade de Deus, que é a verdade da natureza. Então, Allan Kardec estava certo quando ele dizia que a verdade precisa ser desenvolvida para chegar à caridade, que é esse esforço de benevolência, de indulgência, de convivência com o perdão, para que a troca das opiniões se transforme no caminho para a expansão da verdade que nos compete. Você se referiu à caridade, não é? Como que nós podemos entender a frase de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação? Salvar-se, Ivone, é colocar-se num lugar seguro. Salvar-se é dar-se um lugar saudável. Então, o codificador do Espiritismo, quando analisa o caminho da segurança espiritual, ele começa a apreciar 3 máximas. Fora da igreja não há salvação, que significa fora da convivência, do compartilhamento de opiniões, do conjunto de práticas que uma determinada comunidade, eclésia, igreja, nos oferece, para concluir que, embora a prática da comunicação na comunidade, da convivência com ela nos aprimore, ela não é suficiente para nos deixar em segurança espiritual. Então ele analisa a segunda proposição, fora da verdade não há salvação, querendo dizer que, às vezes, na busca das opiniões, nós queremos refinar, contrastar e buscar a verdade, para concluir que isso ainda não é suficiente, porque além de descobrir o princípio da verdade, é necessário vivenciá-lo. E vivenciar a verdade significa aplicar este entendimento à vida, e é isso que caracteriza a verdadeira caridade. A caridade é o esforço de ser melhor. É o esforço de buscar no diálogo o entendimento, buscar na ação os melhores resultados, buscar no sofrimento o grande aprendizado e aproveitamento, para que estejamos aptos diante da vida ao engrandecimento de nós mesmos, da comunidade em que vivemos, o aprimoramento das opiniões, mas a plena vivência da verdade que está na natureza, e por isso devemos nos integrar a ela, que em última análise é a manifestação de Deus em todo o universo.
Sintetizando, André, a gente poderia dizer que a verdade são as leis de Deus? A síntese é maravilhosa, Ivone. Deus é a verdade e expressa-se ao nosso entendimento por suas leis, pelo modo como a natureza se constitui e opera. Nós observamos, André, que essa verdade, né, para todos nós, ela vai sendo desvendada vagarosamente, podemos dizer, ou gradualmente. Por que isso se dá desta forma? Cada um de nós percebe a verdade na proporção da nossa capacidade de entendimento. Se nós vemos o mundo com os olhos do corpo, nós formamos uma imagem do mundo. Se nós olhamos o mesmo mundo com um microscópio, nós ampliamos essa percepção. Se olhamos com um telescópio, alcançamos longas distâncias e a visão do olho físico é diferente da visão do microscópio, que é diferente da visão do telescópio. Mas a verdade precisa ser unificada reunindo todas essas perspectivas, todas essas visões. Além dos instrumentos, precisamos ainda desenvolver a nós mesmos para compreender as informações que nos chegam. Então, o progresso é um projeto de parceria entre Deus, que nos oferece na natureza o campo de aprendizado, e nós, os sujeitos que precisamos fazer o esforço para conhecer a verdade. Você entende, André, que esse processo, né, de progresso, de evolução que está em andamento na humanidade é para muito tempo ainda, ou nós estamos adentrando já um momento de grandes mudanças em termos de conscientização, de moral do homem? Já estamos começando a entrar numa fase de maturidade. Mas seria ingenuidade de nossa parte achar que nós estamos mais perto do fim do que do começo. Quando o astrônomo Carl Sagan tentou explicar a idade do universo, ele fez uma comparação com um calendário e disse assim: se nós compararmos o universo que conhecemos desde o seu nascimento no Big Bang até os dias atuais em um ano, então o universo teria surgido no dia 1º de janeiro deste ano cósmico, no minuto 0. E nós estamos no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Ele vai nos trazer uma informação interessante, porque ele vai dizer assim: a Terra, neste ano cósmico, surgiu em novembro. Mas a humanidade apareceu há 10 minutos. Olha, Ivone, a nossa idade cósmica é de 10 minutos. Quando a gente pensa no que vem pela frente, quando nós analisamos a evolução que está acontecendo, nós percebemos que nós estamos no começo de uma transformação. Quando eu era bem jovem, por volta do ano de 1997, numa palestra de Raul Teixeira, o nosso querido companheiro das lides espíritas, ele fez uma referência de que estaríamos entrando no 3º milênio. E a essa referência eu perguntei: mas Raul, o 3º milênio será um momento de paz, de grandeza, de entendimento para a humanidade, e de 97 para 2001 é muito pouco tempo quando a gente vê a onda de violência, de desentendimento, de conflitos. Ele riu, olhou para mim e disse assim: meu filho, lembre-se, o 3º milênio começa no dia 1º de janeiro de 2001
mas ele só termina em 31 de janeiro de 3000. Até lá, muita coisa vai acontecer. Aguardemos. Muito interessante essa reflexão, não é, André? E qual é a contribuição que o Espiritismo vem dando ou pode dar para essa regeneração, vamos dizer assim, da humanidade? Ao nos apresentar, Ivone, o mundo espiritual em todos os seus aspectos, ao nos oferecer os instrumentos da mediunidade, como microscópio e telescópio, para investigar as leis do mundo espiritual, a convivência com os espíritos, o Espiritismo é apto para promover o amadurecimento da humanidade nos aspectos intelectuais e morais. Mas não é suficiente conhecer. Precisamos ter o estudo do Espiritismo, mas precisamos vivenciá-lo. E o Espiritismo, como convite à transformação, como convite ao estudo, à vivência, é, sobretudo, o Evangelho do Cristo redivivo, porque nos evoca a vivência de uma ética que busca o contato com o outro, o respeito à justiça, a convivência da fraternidade, o entendimento igualitário, a promoção do bem-estar de todos, porque pelo Espiritismo a humanidade deve entrar numa nova era de progresso moral. Mas é dentro de cada espírita que se deve dar essa transformação. Que a nossa contribuição ao mundo seja de vivência da caridade limitada. Poderíamos dizer, então, que o conhecimento da verdade é a percepção do sentido da vida, não é, André? É a percepção do sentido da vida e a vivência desta percepção. Sempre passando pela vivência, não é, André? Sim. André, nós agradecemos a sua participação no programa. Foram reflexões muito importantes para a vivência do nosso dia a dia. Um grande abraço, Ivone, um grande abraço aos nossos ouvintes. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo. Vamos ver agora a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho produzido pela Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. Contou-me uma amiga a experiência vivenciada recentemente. Disse que houvera ido a São Paulo visitar a mãe doente e narrou: quando me sentei na poltrona do ônibus, retornando, pensando nas tantas horas de viagem pela frente, fiquei desanimada. Pensei que no dia seguinte, pela manhã, cansada, teria extensa agenda para cumprir até às 19 horas. Decidi dormir. Tentei fechar meus olhos e disse para mim mesma: descansa. Não consegui. Olhei à minha frente e vi o trânsito caótico, as lanternas vermelhas, os piscas acesos. Ultrapassagens perigosas, buzinas enlouquecidas, todos desesperados para chegar em casa. Jovens fazendo malabarismos, arriscando suas vidas por alguns trocados. Pensei comigo mesma: isto é São Paulo, a cidade onde todos correm, onde vivem e amam. Fechei novamente os olhos e mais uma vez tentei descansar, sem conseguir. Então a memória foi reprisando cenas recentes. Vi aquele sorriso envelhecido que a vida sofrida deixou marcado com suas rugas. Aquele sorriso lindo e, junto com o sorriso, aquele abraço apertado. Abraço apertado, acompanhado da frase: você? É você, minha caçulinha? Você veio me ver? Nesse momento esqueci todo o cansaço. Diante do seu sorriso, do seu abraço e das suas palavras, percebi que um mal de Alzheimer ainda não afetou a parte do registro em que eu existo. Sinto que a luta com os remédios e o nosso carinho continua dando resultado.
esqueci todo o meu cansaço. E percebi que se fosse para fazer tudo de novo, faria 1000 vezes. E mais 1000 vezes. Igualzinho. Enfrentaria horas de ônibus 1000 vezes, só para ver minha mãe sorrir. E para lhe responder: sim, mamãe, sou eu, a sua caçulinha. O amor, sendo o sentimento por excelência, faz sua morada no eu imortal. É espiritual, por isso mesmo, imperecível. O amor que une almas afins não mede sacrifícios, não se deixa turvar pelos desafios da vida física. O amor filial, revestido de carinho, atenção, dedicação, faz o coração materno bater mais forte. Pode fazer lembranças queridas desabrocharem e perfumar almas saudosas, sequiosas de um toque, de uma palavra, de um gesto. O amor materno, tido como o mais puro e sagrado amor concebido na terra, merece toda a nossa gratidão, nossa reverência, nossos sacrifícios. Amar verdadeiramente é ventura vivenciada por corações que sabem planar além das amarras materiais. Corresponder ao amor que nos é dedicado é vibrar na mesma faixa de intenções, é sintonizar na mesma onda vibratória. Quando as almas sintonizam, os corações batem uníssonos. Nem os Alzheimers da vida impedem que se reconheçam. Amor, essência divina, perfume dos corações neste mundo de ilusões. Haverá quem o defina?